pessoal, a gente concluiu o resumo e agora nós vamos ter um pouquinho mais de atenção nesse último conteúdo, que foi um conteúdo que não foi muito aprofundado para vocês, certo? Que são segmentos proporcionais e retas. Então, os segmentos proporcionais, a gente vai dizer assim, que as medidas de 4 segmentos, AB, CD, EF e GH, eles vão ser proporcionais da seguinte forma. Tem que ser nessa ordem, tá? Então, AB, CD, EF e GH, eles vão ser proporcionais da seguinte maneira. Se eu pegar o segmento AB, se a razão entre eles, a divisão entre eles, forem iguais. Se eu pegar o segmento AB, o tamanho dele, e dividir pelo tamanho do CD, ele tem que ser o mesmo valor desta divisão dos outros 2 segmentos. Lembrando que tem que sempre ser nessa ordem, tá? Então, às vezes, o conteúdo, o exercício, ele vai te dar uma ordem invertida para você achar a ordem correta. Às vezes, ele vai te dar a ordem correta para você achar qual que é o valor da razão. Então, sempre olhando dessa forma. Alguns detalhes que a gente tem que sempre lembrar. O que são retas paralelas? São retas que não se tocam em ponto algum. Nesse caso aqui, são retas paralelas entre si. Ah, professora, mas tem uma que está um pouquinho tortinha. E se eu estender ela vai chegar lá na outra. Então, elas não são mais paralelas. Retas paralelas são retas que não têm nenhum ponto em comum, certo? Outra definição que a gente precisa ter. 3 ou mais retas paralelas entre si formam um feixe de reta. Então, se eu pegar 3 ou mais, nesse caso aqui é 4, a gente vai chamar esse conjunto de retas de feixe de retas, certo? Uma transversal é uma reta que intersecta 2 ou mais retas paralelas. Como assim? Se eu traçar uma reta aqui, ela não intersecta num ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Se ela está intersectando alguma dessas retas, ela é chamada de reta transversal, correto? Então, nós vamos agora a um exemplo de segmentos proporcionais, certo? Se eu pegar que o meu AB vale 21 centímetros, o meu C vale 10,5, o EF 6 centímetros e o GH 3 centímetros, como que a gente vai saber se eles são proporcionais ou não? Lembrando que é sempre nessa ordem, tá? Então, nós vamos pegar o AB lá que vale 21. Vou pegar 21 e vou dividir por 10,5. Estou substituindo as medidas. O EF vale 6 e o GH 3. Se vocês fizerem essa divisão, vai dar 2. E aqui também vai dar 2. Isso é verdade? 2 é igual a 2? É. Então, a gente fala que esses segmentos são proporcionais. Bom, finalizando a parte de retas, a gente entra num conteúdo que é específico de retas, que é o Teorema de Tales, que também vai ser muito útil na vida de vocês acadêmica, para vestibular, certo? Então, o contato que vocês precisam ter, o básico a gente já vai passar para vocês. Teorema de Tales consiste em a interseção de 2 retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Então, vai entrar no conteúdo anterior, só que a gente está falando agora de segmentos de retas com transversais. Até então, a gente estava falando só com segmento de reta, né? Então, na figura, as retas transversais, U e V, intersectam as retas paralelas R, S e T, certo? Tranquilinho de visualizar, né? Agora, de acordo com o Teorema de Tales, a gente vai dizer que AB dividido por BC é igual a DE
dividido por EF. Então, vamos visualizar da seguinte forma. A medida desse pedaço de reta dividido pela medida deste é igual, tem o mesmo valor que a medida deste dividido pela medida deste. É isso que é o Teorema de Tales. Ah, mas para que eu uso, professora? Eu vou ter a medida desse e desse. Eu vou querer achar a do quarto. Ou eu tenho a medida do primeiro, do terceiro e do quarto. Vou querer achar do segundo. Então é para isso que a gente usa, porque vai acontecer bastante exercícios em Enem, em vestibular, que vocês vão precisar utilizar isso. Então lembrem-se sempre que a divisão entre essas duas medidas tem que ser igual à divisão dessas duas medidas. Vamos a um exemplo básico para a gente tentar entender melhor. Então vamos a um exemplo. Vamos lá. Se eu falar que essa medida aqui vale 8 centímetros, essa vale 4 centímetros, essa vale 4 centímetros e essa é o que eu quero saber. Que forma que eu resolvo isso? Eu vou pegar a B vale 8, BC 4, DE 4, EF é o que eu quero saber, então ela vale X, certo? E agora, multiplicação em cruz, 8x vai ser 16, o 8 está multiplicando, passa dividindo, meu x vai valer 2 centímetros. Então, lembrando que resposta sem unidade de medida não está correta. Sempre reparem, se a questão tiver unidade de medida, na resposta também tem que ter a unidade de medida, certo? Então, eu descobri que esse pedaço vale 2 centímetros, correto? Então, pessoal, a gente concluiu o conteúdo do primeiro bimestre. Vai ficar algumas tarefas para vocês fazerem para amanhã. E daí a professora Áquila vem para corrigir, tá? Com vocês juntamente para a gente finalizar esse primeiro bimestre da entrada no segundo bimestre. Que é página 57, os exercícios do 1 ao 3 e página 61 e 62, exercícios do 1 ao 4, certo? Bem tranquilo de resolver, bem fácil, bom estudo e até a próxima!